hoje estará aqui em grande, o dia todo. Portanto, vamos a uma conversa maravilhosa. Minhas senhoras e meus senhores, a partir do Bem-vindos eu tenho a Ruth e, por videochamada, tenho a Cássia, elas que são representantes da Raízes, Soluções, Recursos Humanos. Minhas queridas, eu quero conhecer este projeto. O que é, como é que vocês funcionam e como é que nós podemos ter acesso a eles. Com quem começo? Ruth, com a Cássia. A Cássia está mais distante, né? É. Cássia, então, chega até nós. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. A Raízes é uma organização que existe desde 2018. Uhum. O objetivo principal é aquele de poder fazer a conexão entre as pessoas que buscam emprego e as empresas que buscam por profissionais. Okay. Nós atuamos essencialmente a nível de formação e recrutamento. Okay. Tudo que move recursos humanos. Então, nós estamos representados em 3 países neste momento, que São Tomé sendo a base, temos o Reino Unido e temos Portugal. Estes são os nossos 3 ramos os locais onde estamos neste momento. Okay. Então, a nossa empresa é uma empresa proativa, não é? Que gosta de trabalhar na diversidade e queremos incluir ao máximo os profissionais nacionais, estejam eles dentro ou fora do país, porque, como deve saber, o nosso país, as nossas ilhas, sendo pequenas, as oportunidades de emprego nem sempre são suficientes para todos os quadros que nós temos. Pois. E o nível de escolaridade é bem elevado. Então, há uma necessidade de ajudar a encaixar todos estes perfis que nós oferecemos. E então, tanto a nível interno, em São Tomé e Príncipe, como a nível internacional, nós buscamos enquadrar as pessoas dentro daquilo que elas procuram. Tanto o profissional quanto o empregador, não é? Que busca por um quadro de qualidade. Ok. Para nós, o mais importante, temos 3 palavras de ordem, são elas o comprometimento, não é? Com os nossos clientes, excelência naquilo que nós procuramos sempre fazer da melhor forma e esperamos vir a ser reconhecidos por isso, não é? Queremos vir a ser um dia, quem sabe, se não a melhor ou maior, uma das maiores empresas neste ramo de atuação. Muito bom, muito bom, muito bom. Cássia. Ruth Frade, está tudo bem? Está tudo bem. Agora, cá entre nós. Nós que estamos desse lado. Ruth, há quanto tempo é que fazes parte da empresa? Ou fazes parte desde o início? Não, eu juntei-me à equipa faz mais ou menos um ano. Uhum. Na altura foi preciso capacitar a Raízes na parte da formação. Eu sou formadora certificada. E tenho formadora de formadores? E formadora e dou formação também, não é só formar outros, mas também dou formações em várias áreas tanto competências mais pessoais como mais informática. Eu sou muito polivalente, tenho muitos anos de experiência, então acabo por chegar... Tem que distribuir, tem que partilhar com os outros. E como diz a Cássia, São Tomé e Príncipe tem um nível de escolaridade até bastante elevado, mas na realidade em termos de capacitação técnica está ainda um bocadinho deficitário e aí nós conseguimos colmatar com as nossas ações de formação. Foi por aí que eu me juntei à equipa de Raízes janeiro de 2019. Ou seja... 2020, aliás. São Tomé e Príncipe, não é? Tem muita gente formada. No entanto, encontrar trabalho para essas pessoas, por ser uma ilha e os serviços também não serem, infelizmente, não serem plurais, não é? Não ter muitas áreas de formação, torna-se um bocadinho difícil empregar essas pessoas. Nós sabemos que é como cá em Portugal, não é? A gente sai do secundário ou até da faculdade e não temos competências técnicas para fazer o trabalho. Temos a teoria, mas não temos as competências técnicas. Ok. A Raízes
aposta nas competências técnicas. E a Raiz acaba por fazer o quê? A ponte entre o empregador, e o que procura o trabalho. Exatamente. Nós temos várias vertentes. A Cássia poderá falar na parte do recrutamento. Fazemos a ponte entre o recrutador, como ela disse, somos nós, o cliente e o candidato. Ajudamos o candidato a preparar-se para uma entrevista, por exemplo, que é algo que também notamos que em São Tomé, em Portugal já é mais fácil e no Reino Unido sabemos que é um mercado mais maduro. Em São Tomé ainda está em crescimento. Então nós apostamos na capacitação dos potenciais colaboradores a saberem se posicionar numa entrevista, como preparar o currículo, uma coisa tão básica como preparar o currículo. Imaginemos de forma prática. Eu sou formado, não é? Vivo em São Tomé e Príncipe, sou formado em biotecnologia. Certo. Preciso de arranjar o meu primeiro emprego. Certo. Ou mais um emprego, não é? Na minha área. E vou até Raízes. Vai até Raízes. E Raízes potencializam. Primeiro, fazemos uma... Queres falar, Cássia? Posso complementar, sim, que é... Este candidato, o que é que acontece? Ele está à procura do seu primeiro emprego, ele começa a enviar os currículos para a maior parte dos lugares, certo? E então há de chegar até nós. Uma vez recebido o seu currículo, a Raiz vai dar tratamento, vamos analisar o seu currículo, vamos ver quais são as competências que ele tem e uma vez que nós também partilhamos assim muitos como é que eu posso dizer, as vagas de emprego, não é? As vagas de emprego que nós recebemos também por parte dos empregadores, muitas vezes ficam lá disponíveis para que as pessoas possam também escolher qual é que eles querem. Se não querem, entra como uma candidatura espontânea. Não é? Sendo uma candidatura espontânea, vamos receber e juntar o currículo dele, após a análise, vamos juntar numa base de dados de profissionais que estão à procura de empregos. É assim que nós recebemos algum empregador que esteja à procura de algo dentro da sua área de atuação, ele será contactado e, dependendo daquilo que for necessário, porque quando fazemos a análise, iremos ver também se a pessoa tem necessidade de algum tipo de capacitação ou mais, não é? Para poder ser uma mais-valia. Exatamente, para poder ser reforçada a sua mais-valia, nem que seja a próprio nível do currículo, não é? Ou então de uma formação mais que possamos estar a desenvolver. Aqui o foco é sempre tornar o candidato cada vez mais preparado, aumentar o seu potencial para ter mais chances de conseguir que seja o seu primeiro emprego ou que seja um emprego que está à procura de mudar. O que nós não fazemos, que existe em Portugal e no Reino Unido, nós não fazemos, o candidato vem até nós e nós não vamos à procura de uma oportunidade para o candidato. Ou seja, ajudamos o candidato a preparar-se. Para quando ele tiver que procurar. Quando ele tiver que procurar, porque às vezes dentro de São Tomé é pequenino, não é? Pode não haver a vaga dentro da área que a pessoa se especializou, mas ajudamos-lo a preparar, inclusive a olhar para fora, eventualmente, se na sua área de atividade e naquilo que disse, por exemplo, é tão específico, se calhar em São Tomé poderia ser um mercado pequenino e procurar outro país e como é que se iria adaptar a outro país. Então, essa é a nossa ajuda ao candidato. Não fazemos a procura da sua oportunidade. Isso que ou seja, vocês potencializam os candidatos. Então, quem procura mais por vocês são os candidatos ou são os empregadores? Temos um bocadinho de cada. Sim, um pouco de tudo, mas sobretudo os candidatos. Os candidatos acho que serão sempre mais do que os empregadores, até pelo fato do nosso mercado ser mais pequeno. Mas digam-me uma coisa, não é? Para eu perceber, porque eu gosto de perceber assim como se fosse mesmo criança, para tirar todas as dúvidas. E é isso mesmo que nós queremos explicar ao mínimo detalhe, para que fique bem claro. Vocês acabam por ser, Raízes acaba por ser a base de dados, né? A base de dados como é que é? A base de dados dos candidatos, né? Com capacidade para fazer vários outros trabalhos. Exatamente. Então, é muito mais fácil para o empregador procurar por vocês. Exatamente. Ou pelo menos devia ser, né? Deveria ser. Eu tenho uma empresa de petróleo e gás.
Exatamente. Quero atuar no Reino Unido, então, Portugal ou em São Tomé e Príncipe. Quero candidatos. Contactar Raízes, preciso de 3 homens, mulheres e mulheres, 2 mulheres e um homem. Preciso de 3 mulheres para serem capacitadas aqui nesta área, para serem presidentes do Conselho de Administração do sítio Y. Exatamente. O que nós fazemos é, Boas primeiro, raízes. aferimos o que é que o cliente quer, Sim. quais são as competências. E vem na base de dados. Mais do que competências, porque hoje em dia nós valorizamos a pessoa, não só na capacitação Profissional, mas na personalidade. E aquilo que notamos no nosso cliente é que valoriza muito mais a personalidade que muitas vezes as competências técnicas. é? É. Porquê? Sim. Afinal. Posso? Ou queres tu falar, Garcia? Não, estavam só as duas a concordar. As 2 estavam a concordar. Afinal é isso. O que eu estou a dizer é, nós notamos que as competências técnicas é fácil ter alguém com as competências técnicas. É difícil ter candidatos Mais do que isso. que se ajustem aos valores da empresa, inclusive ao diretor que vai ser responsável dessa pessoa, por exemplo. Ok. E esse é que é o nosso fator muito diferenciador, é que nós vemos o lado do empregador e vemos o lado do candidato. Eu vou dar o exemplo. O Luís, não é? O senhor não? O Silvio? Eu? Silvio, desculpe. Não, o Luís o Luís é o outro giro. É o Luís, outro às vezes é giro. um bocadinho mais giro. Hoje por acaso ele não está mais giro do que eu. Mas é o Luís. O Silvio, imagino que é uma pessoa que gosta de autonomia, de Sim. trabalhar sozinho. Eu não vou pôr um chefe que precisa de gerir ao detalhe. Vocês os dois não iriam funcionar bem. Por mais que tenha capacidades técnicas para este trabalho. Exatamente, porque em termos de personalidade iria ser um conflito. Yeah. Porque o Silvio precisa da autonomia e a sua chefia precisa da microgestão. Então, a nossa capacidade, os nossos testes e a forma como nós fazemos as nossas entrevistas faz este tipo de matching, de avaliação, e vai dizer assim, o Silvio é muito bom tecnicamente, precisa de autonomia, não vai funcionar. Não vai funcionar nesta empresa ou com esta chefia. Okay. E isso é realmente o nosso diferenciador. Olha, tive aqui um déjà vu. Então. Tive um déjà vu. Então, raízes vem mesmo... recursos humanos lá mesmo na íntegra, né? Isso são recursos humanos. Fazemos recursos humanos. E até temos técnicos que permitem fazer atividades. Imagino que o Silvio tinha uma empresa e não tinha uma equipa de recursos humanos. Precisava de implementar diversos processos, precisava de implementar avaliação de desempenho, construir o catálogo de formação para os seus colaboradores. Raízes tem muitos funcionários lá. Nós temos não funcionários, mas técnicos que trabalhamos, que subcontratamos, que são de qualidade. Vocês conhecem a capacidade deles. E com quem já trabalhamos e, portanto, sabemos dar resposta e sabemos que eles são os profissionais para trabalhar connosco. Lá está, porque fizemos a aferição. Esses colaboradores externos têm a nossa forma de estar. Okay. Eu não posso ter um colaborador na empresa que não esteja de acordo com os nossos valores. Exatamente. E é isso que não nós fazemos. Choques. Dentro da Raízes e para clientes. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. Cássia, esta forma de pensar, de analisar os recursos humanos, principalmente a partir de São Tomé e depois que se expandiu para outros lugares, porque tu disseste bem que é a base, veio de um sonho, veio de uma necessidade, ou é a tua área de formação e tu percebeste que é bom implementar aqui? Não, na verdade a nossa equipa é um pouco maior do que eu e a Ruth. Temos mais 3 integrantes. Sim, começou como um sonho de um destes 3 integrantes, que é o Lutz. E ele é a parte principal a nível de formação inicial para Raízes. E ele identificamos esta necessidade principalmente formativa, a nível aqui nacional, e então achamos que foi um bom campo para ser investido. Havia esta necessidade e nós estamos em crer que nós poderemos ser muito úteis para ajudar a suprir esta necessidade a nível geral, porque além das grandes empresas, aqui os pequenos negócios são a base.
E então, nestes pequenos negócios, quando falo pequenos, eu estou a falar de lojas, supermercados e coisas assim, a maior parte das pessoas, ela reclama muito, por exemplo, a nível de atendimento, já falando de uma forma mais básica. A nível de atendimento, temos aqui um déficit em que as pessoas reclamam muito. Elas se dizem muito mal atendidas, muito mal recebidas pelas pessoas que trabalham nestes locais e tudo mais. E tudo isto junto foi o que fez com que nós disséssemos, olha, há aqui esta necessidade. Exatamente. Seria muito interessante nós podermos atuar nesse campo. Porque aqui nós temos até uma questão muito mais básica, porque mesmo as empresas, como aqui é um país mais pequeno, mesmo as empresas, elas não estão assim muito habituadas a ter pessoas de fora a intervir no seu quadro pessoal. Há bocado perguntava que seria muito mais fácil as empresas virem até nós, de facto, nós temos o essencial para elas, mas elas ainda ficam um pouco reticentes pela falta de conhecimento e às vezes uma certa, não diria desconfiança, mas falta de conhecimento mesmo, porque a empresa ela está habituada a ser ela a buscar os seus candidatos, ela é que faz e elas procuram um sigilo quando elas fazem isso. E tendo uma empresa que vem de fora, que é para oferecer esse serviço, elas às vezes ficam assim um bocadinho reticentes e dizem, será que é mesmo isso? E então elas vão experimentando e testando. Quando eles veem que é mais seguro, que é responsável e tudo isso, aí elas abrem-se mais, que é para poderem trabalhar connosco. Por isso ainda também temos essa pequena questão a trabalhar. Por daí também a formação e mostrar mesmo aos empregadores, tanto como aos formandos, tudo isto é apenas uma mais-valia para que o fim, que é o que todos procuram, tanto a nível de atendimento, tanto a nível de uma empresa maior, que haja essa maior interação e que percebam todos que o que se busca é o enquadramento a nível pessoa com pessoa, além da parte técnica, assim como disse a Ruth, e muito bem, porque será muito mais vantajoso e muito mais valioso, tanto para a empresa como para o formando. Teremos uma maior longevidade de cooperação e de continuidade. Uma cooperação muito mais produtiva e profissional. Exatamente. É nós pormos o candidato certo, na função certa, na empresa certa, vai fomentar a confiança que a empresa tem nos nossos serviços. E temos tido provas, nós somos confidenciais, obviamente, temos neste momento um processo a decorrer com várias oportunidades para Santo Tomé e Príncipe. Não divulgamos a empresa porque não estamos autorizados ainda a fazê-lo. E, no entanto, as publicidades estão aí, nós estamos a fazer promoção das vagas que estão em aberto e vão vir mais até ao final do ano deste cliente. Portanto, como a Cássia diz, é um ganhar de confiança. Santo Tomé ainda está um bocadinho reticente em determinado tipo de ofertas na área dos recursos humanos, da contratação, até mesmo da formação. Nós tivemos, a semana passada, acabámos um grupo sobre atendimento e vendas ao público. Um dos empresários nacionais decidiu apostar na sua equipa. E foi estrondoso o feedback que os próprios colaboradores receberam da sua entidade patronal, porque não é muito comum apostar-se na formação dos seus colaboradores, mas acreditamos que isso sim é o diferenciador. Então, a nossa oferta também vai nesse sentido. Agora, com esta pandemia que temos, a nossa formação não é só em Santo Tomé, é online, portanto abre-se a qualquer outro país. Foi curioso porque tínhamos a formadora fora de Santo Tomé, em Londres, e São Tomé em Santo Tomé, e Portugal. Mas houve uma boa ligação entre as duas partes, digamos assim, mesmo estando longe a formadora, e acabou por, depois no fim, eles perceberem realmente como é que a formação pode influenciar o atendimento, especialmente que é algo que nós sabemos que é deficitário, não diria tanto que o turismo. Quando eu ouço quem vai a Santo Tomé, eu infelizmente ainda não consegui, mas... Está quase. Está quase, não, vai ser este ano. Já faltou mais. Vai ser este ano. Já faltou muito mais. Já tive 2 vezes a viagem marcada, mas com o Covid não consegui esta... É porque ainda não tinha que ser, mas eu vou lá. Mas conheço pessoas que já foram... Sabe que não volta, né? Não voltará para cá.
Pois, esse é o meu receio. Esse Pela é o meu receio. ansiedade, olha, é bem possível, ela vem ficar aqui. Olha, mas olha, isso é muito bom. Então, aqui em suma, né, dá para perceber que o Raízes é mesmo é uma solução até para outros parceiros, como governamentais, Exatamente. outras empresas grandes também, porque acaba por formar pessoas ou quadro para estes serviços, como a Cássia falou e bem, a nível dos serviços públicos, o atendimento público, nós sabemos que temos um problema gravíssimo em todos os lugares do mundo, Por né? exemplo, relativamente à formação, criámos uma formação específica para formar Atendimento ao público. ao atendimento ao público, mas não só, a competências pessoais que vão ser aplicadas. Sim. E é o Uma pessoa- profissional pérola. Imagina ou não? Uma pessoa mais agradável, né? Imagina, a formação chama-se Profissional Pérola. Pérola. E pérola de proativo, empreendedor, responsável, observador, leal e automotivado. Está Pérola. a ver? Então, olha, eu acho que as empresas, os próprios governos também têm aqui uma oportunidade muito grande para formar o seu pessoal ou então, às vezes, fazer aqueles... Como é que se diz? Aqueles... Processo de avaliação. Da enfim, avaliação, nós fazemos aquelas avaliações, às vezes, mesmo as avaliações regulares, regulares, de desempenho, não é? As exatamente. avaliações de desempenho. Tem aqui uma oportunidade muito grande Nós com avaliamos Raízes, tanto desempenho. desde São Tomé e Príncipe a Portugal e Reino Unido. Tem como encontrar bons profissionais para as suas empresas, porque a solução do RH chegou com Raízes. É verdade. Minhas queridas, É verdade. gostei muito. Obrigada. Gostei muito. Quando nós Obrigada, precisamos aqui também também de outros bons profissionais aqui, nós chamamos a A Raízes raiz, para nós resolver fazemos isso. a avaliação do perfil, Sejam à do vontade. empregador e do candidato. Muito bom. Está resolvido. Não se Olha, irão arrepender, de certeza. olha, muito bom. Cássia, muito obrigado. Obrigada, Deus nós. sucar paga bom para ti. Obrigada. Ruth, Eu não sei crioulo, mas não, a minha é não, mas português. quando chegar lá, vai aprender. Isso é rápido. É rápido. Olha, muito bom. Exatamente, toda a Obrigada. portuguesa. E um até já. E um até já. Obrigada. Muito bem. Olha, vamos agora ao Instagram. Desculpa.